O filho da promessa. Abrão está com 99 anos e seu filho Ismael com 13 anos, quando o Senhor Deus apareceu a Abrão no bosque sagrado de Mane. Era a hora mais quente do dia, e Abrão estava sentado na entrada da sua barraca. E olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. O texto nos deixa entender que o próprio Senhor mais 2 anjos visitaram Abrão naquele dia. E o Senhor fala para Abrão que naquela mesma época, no próximo ano, ele teria um filho. O filho da promessa, Isaque, iria nascer. Sara, a esposa de Abrão, ela estava ouvindo a conversa e ela riu, porque ela achou engraçado como ela, uma mulher já velha, com quase 90 anos, poderia dar à luz a uma criança. E o Senhor a repreende. Depois de participarem do banquete que Abrão mandou fazer para aqueles 3 visitantes, eles encerram a conversa e então 2 deles vão para a região de Sodoma. E Deus começa a conversar com Abrão, porque o terceiro visitante era o próprio Senhor. Enquanto aqueles 2 anjos estão descendo ali para a região de Sodoma, o Senhor fica conversando com Abrão. E ele resolve contar para Abrão aquilo que ele foi ali fazer. E ele diz que o pecado de Sodoma e Gomorra tinha chegado ao céu, que a promiscuidade daquele povo era tremenda e que Deus vinha destruir aquela cidade. Só que Abrão tinha um sobrinho que tinha ido para aquela região, lembra do sobrinho Ló? E eu creio que Deus falou isso com Abrão porque Abrão era amigo de Deus. Um amigo, ele conta para o outro amigo seus segredos. Então Deus disse: como eu posso esconder isso de Abrão? E ele começa a conversar com Abrão e fala que vai destruir aquela cidade. E Abrão começa a perguntar para o Senhor: se tiver 50 pessoas justas ali, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus fala: não vou destruir, por amor aos 50. E Abrão começa a perguntar: e se tiver 45, se tiver 40, se tiverem 30, se tiverem 20 pessoas corretas? E quando chega em 10, o Senhor fala: por amor aos 10, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. A gente percebe que naquela terra não havia 10 pessoas justas. Imagina numa cidade inteira que não haviam 10 pessoas justas. Que triste era aquela cidade. É como se Abrão estivesse intercedendo pelo seu sobrinho Ló, pedindo misericórdia que não destruísse a cidade. Mas Deus destrói a cidade porque não havia 10 pessoas justas ali. Enquanto isso, os anjos descem para avisar Ló que iria destruir a cidade. Esses anjos chegam na porta da cidade e a Bíblia diz que Ló estava sentado na porta da cidade. Normalmente, as pessoas que ficavam assentados na porta da cidade eram os anciãos, pessoas de muita importância. Então Ló, aparentemente, já era um homem muito influente na cidade. Mas os anjos resolvem ficar na praça e Ló os convida para a casa dele. A Bíblia diz que os homens da cidade esmurraram a porta da casa de Ló para aqueles 2 homens, não sabendo eles que eram anjos. E aqueles anjos cegam todos os homens que estão do lado de fora para que Ló e sua família possam fugir dali. Então Ló sai da cidade com suas 2 filhas e sua esposa. Era madrugada quando eles saíram de Sodoma. E ao amanhecer, a Bíblia diz que Ló chegou a Zoar, depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Talvez ela tropeçou e olhou para trás. Não é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Aparentemente, o coração dela estava lá. Esse olhar para trás é que Sodoma estava no coração dela. Depois disso, Ló teve medo de ficar morando em Zoar e ele foi para as montanhas. E a Bíblia diz que as 2 filhas dele foram morar com ele. E essa é uma triste parte da história. As filhas de Ló o embriagaram. A mais velha se deitou com o pai e teve um filho chamado Moabe, que foi o pai dos Moabitas. A filha mais nova repetiu a ação da irmã mais velha, se deitando também com o pai, e teve um filho chamado Ben-Ami. Esse foi o pai dos Amonitas. Abraão agora, já com seu nome mudado, e Sara também, eles saem da região de Mane e vai para a região de Gerar. E ali tem um rei chamado Abimeleque. Abraão diz então para Abimeleque que Sarai era irmã dele. Ele escondeu do rei que ela era sua esposa. E Abimeleque pega Sara para seu harém. Só que em um sonho, o Senhor mostra para ele que ela é a esposa de Abraão. A Bíblia diz que Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse:
você vai ser castigado com morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Porque por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas. Assim puderam ter filhos novamente. E finalmente no capítulo 21 de Gênesis, o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Nós entendemos que quando o Senhor, em Gênesis 12, manda Abraão sair do meio dos seus parentes, da terra em que ele habitava, para ir para um lugar onde ele ia mostrar, o Senhor estava falando exatamente da terra de Canaã, que hoje é a atual Israel. E quando o Senhor disse que a descendência de Abraão seria tão numerosa que todos os grãos de areia, que todo o pó da terra, imagina, depois ele chama Abraão e fala assim, olhe para as estrelas, se é que você pode contar, a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. A ciência já provou que existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do mundo. E Deus as conhece pelo nome, ele as chama pelo nome e nasce Isaque, o filho da promessa, filho de Abraão e de Sara, um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos. Aconteceu um milagre. Um milagre que só o Senhor pode fazer, o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. Deus abençoe sua vida e qualquer milagre que você esteja esperando, creia, porque Deus pode fazer.